que nós estamos tratando nesse momento aqui agora, né, é sobre a República Velha, ou outro apelido para ela, né, a Primeira República ou República Velha, Primeira República. E aí nós vimos até agora, então só recapitulando, porque logo vai ter prova aí, não vai demorar tanto, né? E aí vai ser esses pontos mesmo que a gente vai ter que cobrar de vocês nessa prova. Então ela teve a fase da República da Espada, em que militares governaram, né? O militar governou, no caso, o Deodoro Fonseca, aí o Floriano Peixoto, então militares. Depois nós tivemos uma fase que é a República Oligárquica, né? E por fim, ela entra em decadência. Uma série de questões aconteceu, né, fez com que a República Velha, ou Primeira República, entrasse em decadência, a ponto de nós termos uma outra fase na história, que é o Estado Novo, iniciado pelo Getúlio Vargas. Especificamente nessa aula de hoje, nós temos que seguir aqui alguns pontos, né? E já vou adiantando para vocês que na aula que vem a gente vai ver um histórico, né, de todas as repúblicas que o Brasil teve, assim, um resumão mesmo. É claro que não vai dar para explorar tudo, certo? Aí vocês vão ver aqui esse mapa conceitual que eu pus aqui para vocês. Agora, quando você voltar aqui para ver essa aula de novo, você vai ver que aqui tem, olha, videoaula desse mapa conceitual. Então aqui está um professor que fez uma videoaula, ficou muito boa, e aí ele vai explicando cada item desses, entendeu? Então já serve para que vocês possam estudar, depois verificando cada item que ele colocou aqui. A gente conversou sobre esses, né? República da Espada, oligarca, manipulação do voto na política dos governadores, a política do café com leite, né? Então nós vimos esses pontos todos aqui. O que nós não vimos ainda, mas ainda veremos, com um pouco mais de detalhe, nós vamos gastar um tempo mais para falar de cada uma dessas revoltas, tá? Revolta da vacina, revolta da chibata, guerra de Canudos, guerra do contestado. Nós vamos ter aulas específicas sobre cada uma dessas revoltas aqui. Mas para esse momento aqui de introdução, de saber que existe o fato, então já basta você verificar por aqui, entendeu? Então tem essa videoaula aqui para que vocês possam assistir. Então visite o blog e faça esse estudo, por favor. Nós seguimos esses assuntos todos aqui, até na aula passada, né? E aí hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o período da decadência da Primeira República, né? Então o que aconteceu para que ela, de fato, se desestruturasse, ok? E aqui um resumo, né? E por fim, hoje eu espero que a gente vai então cantar essa paródia, tá? A paródia da música Largado às Traças. Vocês conhecem essa música? Certo? Então tem uma paródia aqui. E aí eu espero que a gente cante essa paródia tão bonita quanto a que nós cantamos o outro dia, né? E eu acho que vai ser legal. Então, gente, vamos lá. A decadência, né? Só recapitulando aqui. É claro que toda aula de história a gente fica muito recapitulando para lembrar o que aconteceu para a coisa seguir. Então, nós vimos lá a periodização, olha só, o tempo que aconteceu a Primeira República foi de 1889 até 1930, certo? Nessa aula de hoje, nós vamos ver justamente esse momento aqui da crise, e está aqui o texto embaixo, né? Nós vimos a questão do coronelismo, essa palavra, então, ela tem que ficar clara para vocês, né? Os grandes produtores de terra que determinavam e dominavam o governo, né? Nós vimos a questão do café com leite, né? A questão das oligarquias de Minas e de São Paulo revezando na presidência da República. Vimos a questão da economia, em que o café é o produto nacional mais importante para estabilizar a economia do país, entendeu? A questão da economia. E aí nós chegamos no período da chamada decadência, né? Então, quando de fato a República termina. Então, vai ser só esse, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos que a gente precisa ler aqui hoje, e compreender, debater, discutir o que for preciso, para a gente passar para a paródia. Certinho? Algum comentário? Alguém quer dizer alguma coisa aí que estudou da semana passada para cá, que andou vendo aí, alguma curiosidade, alguma questão assim? Tudo bem, então. Quem que gostaria de fazer a leitura inicial aqui, o primeiro parágrafo?
fazendo a contribuição conosco? Posso ler, professor? Maria Luísa, depois Bruno, então, por favor. Decadência da Primeira República. A Primeira República iniciou sua fase decadente na década de 1920. A entrada de novos atores na política nacional, como os tenentistas, contribuiu para o seu fim. O desgaste do pacto que mantinha as oligarquias minimamente em paz também contribuiu para o fim desse período da história brasileira. Na década de 1920, os tenentistas foram uma força que abalou a estrutura da Primeira República. Certo. Vamos, então, definir alguns pontos aí. Quem são esses tenentes, né? Esses tenentes fazem parte de uma turma que passou a existir com a República. Agora eu quero que vocês lembrem lá do início da questão do envolvimento dos militares na abolição na queda da monarquia e na proclamação da República. Então, cargos foram criados para militares no contexto da República. E esses jovens militares que estavam tomando posições nas Forças Armadas Brasileiras eram os tenentes. E esses tenentes, que quase todo militar que eu conheço, ele é bem legalista, né? O que significa dizer que é legalista? Que gosta de seguir a lei, gosta de seguir as regras. Então, esses tenentes estavam verificando alguns problemas na República, como a questão do coronelismo, o voto de cabresto, né? Questões que não condiziam com a República. Então, esses tenentes começaram a fazer suas críticas, a crítica às oligarquias, entendeu? E foi, então, um começo para a fragilidade da Primeira República. Eu disse voto de cabresto, eu disse coronelismo. Essas palavras, para algum de vocês, é estranha, você não sabe o que é isso, por favor, se manifeste se é. Fala, é estranha para mim, professor. Professor, repete para mim lembrar. Voto de cabresto e coronelismo. Está muito próximo essas duas palavras. Coronelismo. Situação em que os grandes, ricos proprietários rurais, certo? Eles tinham poder sobre as pessoas. E esse poder sobre as pessoas determinava que as pessoas votassem em quem esses coronéis queriam. Portanto, voto de cabresto. Cabresto, não sei se vocês sabem, é aquela corda, aquele instrumento que coloca na cabeça do cavalo ou do boi, sei lá, para arrastar o boi ou o cavalo. Mais comum para cavalo, porque boi tem que ser muito manso para ir onde você quer. Mas os cavalos, né, para você levar aonde você quer. Entendeu? Cabresto, aquela corda. Não é o freio, né? Que tem um freio que é um negócio de ferro amarrado no couro, que põe lá dentro da boca do cavalo e você controla ele um pouco mais. O cabresto é um pouco diferente, é um instrumento só da corda mesmo, que amarra por fora ali a cara do animal e raça para onde ele quer. Aí faz essa metáfora com o voto do cidadão. O cidadão obedece o coronel. E o coronel determina em quem o cidadão vota, no voto de cabresto. E essa questão, o que acontece? No município, no estado e no governo federal. De que forma que isso acontece no governo federal? Agora vamos lembrar uma outra palavra: federalismo. Federalismo dá autonomia para todos os estados fazerem como eles bem entenderem. Está dentro do Brasil, mas cada estado tem sua independência, tem a sua soberania, mais ou menos. Pois está tudo ligado na Federação Brasileira. E, nesse contexto, tinha um acordo, né? A política dos governadores, que significava, o presidente falava, governador, você faz o que você quer aí, mas você tem que me apoiar. E aí eu vou, então, as verbas federais eu vou mandar para você e tal, para que você faça aí seus serviços e tudo aconteça direitinho. Então, são palavras-chave, tá, gente? Voto de cabresto, coronelismo, federalismo. Tudo isso fez parte
do governo da Primeira República. Alguém, por favor, se manifeste. Maria Luísa, se ficou claro, e alguém, se precisar, fala, professor, não estou entendendo isso aí, me explica melhor. Professor, Sim. eu ainda não entendi o que é federalismo. Federalismo, beleza? Então, o que acontece? O Brasil não é uma única coisa. O Brasil é uma junção de 28 coisas. Que coisas são essas, professor? São os estados brasileiros. O Brasil é só uma ideia. O que é verdadeiro é Estado de Goiás, de Minas Gerais, de Distrito Federal, os estados. Sim. Não são 26 estados do Distrito Federal? Seria 27, não? Tá, eu posso ter me embananado aqui. Tudo bem, Bruno. Mas é isso, eu só quero dizer que é a junção dos estados mais o Distrito Federal. Certo? Eu não vou... Depois eu olho essa conta. Eu acho que eu tô certo, viu, Bruno? Depois você olha direitinho aí. Porque nós temos 81 senadores, que é 3 de cada estado. 81 dividido por 3, dá 27. Não, tá certo, é isso mesmo, 27. Isso. Mas, enfim, voltando então na ideia do federalismo, Mrs. Paula. Então, o estado de Goiás e todos os estados compõem uma federação. Está acompanhando, Mrs. Paula? Fala aham ou não para mim. Sim, estou acompanhando, professor. Então, cada estado brasileiro compõe a federação. E a federação chama-se Brasil, certo? Então, o federalismo é justamente isso. Cada estado com sua autonomia, ou seja, tem educação própria, polícia própria, essas coisas próprias aí, mas estão todos interligados numa filosofia, numa ideia, numa constituição que é o Brasil. Deu para entender ou ainda não? Sim, eu consegui entender. Certo. Então, federalismo, que foi a união da República. O início da República foi baseado no federalismo, foi muito importante, porque senão não teria Brasil da forma que a gente tem, independente da forma que a gente é. Certo? E é diferente da monarquia, porque na monarquia não tem esse negócio de federalismo. Na monarquia é um só, entendeu? É um só Estado brasileiro, um só soberano que mandava em tudo. Beleza. Então, ou seja, recapitulações à parte, né? Que vocês fiquem claros. Bom, tem alguma palavra que ainda não entendeu, meninos? A Maria Luísa pediu lá para falar sobre o voto de cabresto, sobre o coronelismo, só para lembrar. A Isis Paula falou do federalismo. Tem algum outro ponto aí que vocês gostariam que a gente desse uma retomada, mesmo que seja breve? As pessoas estão aí bem antenadas? Tá tranquilo? Então vamos lá para o final, então, a decadência, que é o tempo de hoje aqui. Nós vimos aí a figura desses tenentistas, lido pela Maria Luísa, né? E esses tenentes, então, eles queriam que, olha, governo, tá errado, esse negócio de voto de cabresto, esse aí não tá certo. Tem que ter liberdade das pessoas. Essa troca de favores entre governador e presidente não tá certo. Cada um tem que fazer a sua obrigação e fazer o que tem que ser feito. E esses tenentes começaram até liderar algumas revoltas, entendeu? Esses tenentes começaram até a desenvolver algumas ideias aí contra o governo, entendeu? Aí que está o problema, Bruno. São dentro do governo, mas estavam, de alguma forma, criticando o governo. Então, deu problema, deu treta, deu guerra, deu revolta, o exército prendeu tenentes, o exército prendeu gente do exército, entendeu? Dentro dessa situação aí, que a gente vai ver nas revoltas algumas coisas nesse aspecto, entendeu? Então, o começo da crise se deu com a figura dessas pessoas. Que pessoas são essas, pessoal? Só para citar, só para lembrar. Meninos, vamos lá, repita aí. O começo da crise se deu com atitudes dessas pessoas, que são os militares. Tenentistas. Os militares, especificamente os tenentes, alguns tenentes, né, jovens militares. Quando é que foi isso que começou a revolta, a situação caótica?
1920? 1920. Beleza, você já tem data e pessoas. Qual que era o problema? Eles estavam atacando quem? Ou o quê? O governo, com o tipo de voto. Mas aí tem o nome do governo. Que governo foi esse, nesse momento aí? Dos oligarcas. Beleza? Então, olha aí, ó. As oligarquias, certo? O governo das oligarquias. Beleza. Agora, Bruno, já aproveita aí o segundo parágrafo. Isso aconteceu porque os cientistas reivindicavam o fim das estruturas oligarcas que estavam estabelecidas no país ao longo da década de 1920. Tem que realizar uma série de revoltas por todo o país, como a revolta dos 18, a revolta de Copacabana, a revolta paulista de 1924, e a revolta Prestes. Certo. Tá, a internet não está ajudando muito hoje, mas é isso aqui, gente. Vamos comentar a situação. Olha só. Lá em 1920, né? Na verdade, na década de 20, né? E aí, especificamente, teve um fato, em 1924. 17 militares, eles fizeram um manifesto, né, com várias pessoas se juntaram ali, mas no final das contas ficou só em 17, viu, Maria Luísa? 17 militares. E lá no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, eles desceram do couraçado, né, daquele naviozão de guerra grandão. Falaram, nós vamos lá no governo, nós vamos lá no Palácio do Governo e vamos invadir aquele lugar lá. Né? A capital do Brasil era no Rio de Janeiro, tá, o Guilherme, na época, ok? E aí eles pegaram na estrada, mas o governo já mandou a polícia já para cercar. Por que 18, professor? Porque tinha mais uma pessoa, um civil lá no meio, e esse civil entrou no meio dos 17 militares e foram seguindo na rua, armados, para poder ir lá no Palácio do Governo. Né? Para quê? Protestar contra o governo. Você já sabe o que aconteceu, né? Precisa falar o que aconteceu com eles, ô João Pedro? 18 pessoas contra o Exército Brasileiro, né? Na rua, andando lá. Então já dá para saber que eles foram presos, né? Foram presos e a coisa não deu certo. Essa revolta não funcionou muito bem. E também, mas isso foi lá no centro, isso foi lá na capital do país, que era Rio de Janeiro naquele momento lá. Mas no interior aconteceu. Sim? Que tanto de gente. Pois é. Uma revolta não foi tão expressiva assim, né? Infelizmente. Mas aí o que acontece? No interior do país também estava acontecendo, liderado por um militar específico, chamado Prestes, Carlos Prestes, certo? Aí teve um grupinho um pouco maior e eles saíram para dentro do Brasil afora, entendeu? Fazendo a revolução. Falando para o povo contra a República e essa coisa, situação toda aí. Tem um filme chamado Olga. Não sei se vocês já ouviram falar, é um filme que já tem um pouquinho, já está quase antigo. Então, Olga. A Olga desse filme... Esses dias eu estava vendo ele. Certo, a Olga desse filme é esposa desse Carlos Prestes, entendeu? Então, ele foi perseguido aqui, e ele é brasileiro. E ela é de origem alemã, certo? E ela é judia. Lá na Alemanha estava acontecendo a perseguição aos judeus. Aqui no Brasil, eles estavam querendo prender o Prestes. E, para enfraquecer o Carlos Prestes, eles aprisionaram a mulher dele, a Olga, e mandaram ela lá para a Alemanha, aonde lá estava perseguindo os judeus, e ela era uma mulher do judaísmo, entendeu? Então pensa a situação que foi. E o Prestes embrenhado aqui para o interior do país. Conta-se até que em Iporá ele passou, né, lá por volta dos anos 1922, por aí, ele passou por aqui, ele fez assim alguns contatos por aqui, brigou com algumas pessoas que eram a favor do governo e estava impondo uma outra ideia, né, uma outra ideia de governo.
Então teve essa situação, se você conversar aí, talvez com o seu avô talvez não saiba, mas seu bisavô, se você tiver bisavô ainda, e ele viveu a história, fala, bisavô, o que é a história dos revoltosos? Entendeu? Se você tiver bisavô vivo, eu acho que avô não vai dar certo de saber essa história, não. Mas se tiver bisavô, você pergunta, ou bisavó, claro, né? Se você perguntar para eles, o que é a história dos revoltosos? Pegou o nome? Revoltosos. Que era o nome que o povo dava, era o apelido que era dado para a Coluna Prestes, que era esse grupo liderado por um militar chamado Carlos Prestes, que estava aí para dentro do país, né, no interior do país, protestando contra o governo, ou aquele tipo de governo naquele momento que estava tendo algumas corrupções, algumas situações assim. Certo? Então fica uma tarefinha para vocês tentarem ver com seus parentes mais velhos, né? Mais velhos mesmo. Beleza. Então, bom, o fato é, os militares estavam presentes quando teve a proclamação da República. Para entrar em crise a República Velha, olha os militares de novo aí, né? Sendo protagonistas nesse processo. Vocês estão vendo, né? Depois, na outra aula, tem uma aula específica sobre os 18 do Forte. Depois a gente conversa sobre isso aí. Professor, mas o que é Forte? É o Forte de Copacabana, tá? Forte é uma instalação militar. Inclusive, se você for lá no Rio de Janeiro hoje, tá lá esse forte lá, perto da Pedra do Arpoador. Né? Tem até uma música, na Pedra do Arpoador, lá não sei se é do Cazuza. Então, se você for lá no Rio de Janeiro, faça esforço de ir lá, que é um lugar muito bonito também. No finalzinho da praia de Copacabana, né? Então você vai verificar isso lá. No finalzinho ou no início, né? Depende do ponto de vista. Mas é lá na ponta mesmo. Beleza? Eu queria outras pessoas que pudessem fazer a leitura para a gente ouvir outras vozes aí. Posso ler, professor? Faz favor, Isis Paula. Esse aí, ó, importante mencionar. Importante mencionar que a Primeira República foi um período marcado por tensões sociais e resultaram em conflitos por diferentes regiões do Brasil. Aqui podemos citar a Guerra dos Canudos, Revolta da Armada, Guerra do Contestado, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata e etc. Beleza. Então, essas revoltas que aconteceram nesse período aí, que a gente vai tratar de cada uma. Vamos ver. Canudos, aonde foi? Lá no Nordeste. Revolta da Armada aconteceu no Rio de Janeiro também. Revolta do Contestado, Rio Grande do Sul. Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro também. Revolta da Chibata, próximo ao Rio de Janeiro, mas aconteceu dentro do navio, do couraçado, onde os militares ali ficavam, certo? Cada uma delas tinha uma motivação específica, mas todas elas tinham a ver com o governo. Tinha alguma coisa que ia afetar o governo, certo? Algum de vocês já ouviram falar sobre alguma dessas revoltas? E o que lembra, mais ou menos, que seja? Chibata, só que eu nunca sabia o que era. Você já ouviu falar, mas não sabe o que é? Professor, Sim. eu já ouvi falar da Guerra dos Canudos, mas eu não tenho uma noção do que foi. Pois é. Então vamos comentar brevemente só essas duas que vocês falaram o nome. Da Chibata. A Chibata o fato é o seguinte: tínhamos militares de patente nos navios de guerra, os couraçados. E tínhamos os marujos lá. A maioria dos marujos eram pobres. E a maioria dos pobres, que cor que eram? Negros. Negros. Então era muito comum, ante alguma situação, alguma gracinha que os marujos faziam, alguma briguinha que os marujos faziam, era comum os militares de patente, né, baterem nos marujos, né, como se batia nos escravos. E aí não tinha mais escravatura no Brasil, né, oficialmente, mas ainda tinha o tratamento com o negro diferenciado negativo. E aí teve uma determinada situação que um marujo bêbado deu um empurrão num capitão dele lá,
E aí, esse marujo começou a apanhar, e eles foram batendo, e batendo, batendo, e tinha, as penalidades, gente, tinha número, tantas chibatadas, né? E, no entanto, esse militar foi batendo muito mais, muito mais. E aí, um outro marujo, chamado João, militar, ele atacou esse que deu a punição, e, diante disso, ele matou, inclusive, o militar que estava dando a punição lá. E, com isso, ele conseguiu um grupo para apoiá-lo, né? Apoiá-lo. E, nesse grupo, o que eles fez? Eles tomaram o navio. Tomaram o navio e para acabar, e queria que mudasse, queria que o presidente fosse lá, o presidente da República, fosse lá e dissesse, olha, então nós vamos aceitar as regras, novas regras dos militares brasileiros, né, que proibisse, por exemplo, as chibatadas, bater nas pessoas ali. E aí, eles então tomaram o navio e viraram o navio de guerra com a questão de canhões assim por rumo do centro do Rio de Janeiro. E a população... E eles andaram soltando alguns tiros ali. E muita gente teve que sair fugir das suas casas e correndo para não explodir tudo, né? Mas aí é aquela situação. Fizeram algum negócio, né? Alguma questão. Eles, então, entregaram os pontos, né? Pararam a revolução, né? Tiraram ali a ameaça. Mas aconteceu que prenderam todo mundo num lugar chamado Ilha das Cobras, que é uma prisão militar que é bem perto ali do Rio de Janeiro mesmo, que é no mar, numa ilha, né? E aí acabou essa revolta dessa forma. O triste de dar aula de história sobre esses assuntos, sabe por que é, Maria Luísa? É porque a motivação é boa, sabe? As pessoas querem coisas que vai mudar para o bem, mas eles se deram muito mal. Todos eles se deram muito mal nessas revoltas. Então é triste essa situação. Que foi o caso desse marujo. Ele foi preso até que ele ficou doido, ele ficou fraco da cabeça, né? E aí ele ficou preso, assim, ele não ficou preso o resto da vida dele, mas quando ele foi solto, ele já era uma pessoa que viveu no centro do Rio de Janeiro por um tempo ainda, mas viveu uma vida muito, muito sem dignidade, muito, muito ruim mesmo, certo? E a Guerra de Canudos, que a Isis Paulo chamou a atenção aí, então ocorreu o quê? Teve um missionário evangélico, né, chamado Antônio Conselheiro, e esse Antônio Conselheiro, ele queria que voltasse a monarquia, tá? Ele é contra, porque quase todo religioso é contra a república. Eles queriam que voltasse a monarquia, mas também queria que tivesse uma liberdade dos escravos, né? Liberdade real dos escravos, e que tivesse apoio, né? As pessoas mais pobres tivessem apoio. Então ele, num local lá na Bahia, no sertão da Bahia, na beira de um riozinho, do córrego lá, ele então criou um espaço de resistência em que recebia muitos negros que tinham sido alforriados e não tinham lugar para ficar, certo? E recebia pessoas também, a ponto, gente, olha, Bruno, olha o número, chegou a ter 30 mil pessoas no povoado de Canudos. E, na época, a capital do estado da Bahia, Salvador, tinha 8 mil pessoas. Pensa, olha a diferença. Na capital do estado, 8 mil pessoas, e só em Canudos, essa cidadezinha lá, 30 mil pessoas. E ele pregava, né? Fazia as pregações religiosas dele, mas política também, para que o povo fosse contra a República, contra o governo. E aí, Guilherme, a situação é essa. Foram 3 investidas. O exército entrou lá 3 vezes. E das primeiras vezes o exército se lascou bem, porque Canudos era era tudo, as ruas muito estreitas, muito curtinhas. Eles conseguiram deixar o exército entrar na cidade, e eles tudo escondido nos lugares lá, depois conseguiu combater todo o exército que entrou ali dentro da cidade, porque eles sabiam muito bem ali o espaço que tinha, né? E puderam pegar o exército em emboscada. A outra emboscada, o exército está indo na estrada, resolveu descansar uma noite. E na hora que o exército descansou à noite, o pessoal de Canudos foi lá de noite e matou um monte de gente do exército. Na terceira vez, aí o exército se preparou bem, mas o fato é que nas outras 2 primeiras, eles ficaram bem mais fragilizados, né? Cada embate, mesmo ganhando o embate, eles perderam muita gente e muita força ali, né? Mas na vez que eles foram lá na noite, eles roubaram as armas do pessoal do exército, né? Entre uma das coisas.
Mas na terceira vez o exército se fortificou muito, né? Foi gente do Rio de Janeiro para lá, e aí mataram todo mundo, né, que apresentou qualquer resistência em Canudos. Acabou a revolta de Canudos, pegaram a cabeça do Antônio Conselheiro e saiu esparramando essa cabeça aí, mostrando essa cabeça para todo lado, e a situação foi essa, certo? Então, em algumas aulas, nós vamos falar um pouco especificamente, com mais detalhes, sobre essas revoltas, né? Então, para citar só essas duas, que foi a revolta da Chibata e a Guerra de Canudos, né? Mas tem todas essas outras para a gente verificar. Mas o fato, né? O que acabou com tudo? Nós temos 1 minuto, tá, pessoal? O que acabou a Primeira República? Foi que o Washington Luiz, né? Ele rompeu o Pacto de Ouro Fino, certo? Porque o que aconteceu? Eles tinham feito um acordo. Política do café com leite, que significava, no momento, o presidente era de Minas. No outro momento, o presidente seria o de São Paulo. E depois, um de Minas, depois um de São Paulo, um de Minas, um de São Paulo. O Washington Luiz, ele... Olha aqui. A estupim para a Primeira República foi a eleição presidencial de 30. Naquela ocasião, o Washington Luiz, que era o presidente, ele resolveu romper o pacto e, em vez de lançar o candidato de Minas, o Washington Luiz é de São Paulo, em vez de lançar o candidato de Minas, ele lançou um outro candidato de São Paulo, que foi o Júlio Prestes, certo? E como tinha a política dos governadores, o candidato que o presidente mandou, os coronéis mandavam o povo votar e nas urnas quem ganhava? O candidato que o presidente mandou, beleza? E aí foi fato isso, né? O Júlio Prestes foi eleito, mas só que isso desagradou as outras oligarquias que estavam tudo combinado já. E as oligarquias, o que elas fizeram? Não vai Carlos Prestes nada, não. Vamos trazer lá do Rio Grande do Sul o Getúlio Vargas e ele vai ser o presidente. E aí fizeram esse golpe, entendeu? Deram esse golpe, fizeram essas ameaças mesmo, e já tinha os tenentes do lado, então já tinha um exército do lado dessas oligarquias, e aí o Júlio Prestes não assumiu a presidência e no lugar dele assumiu o Getúlio Vargas. E muitas alterações aconteceram daí para frente. Certo? Pessoal, a gente termina aí. A paródia eu vou ficar devendo para a próxima aula, porque não deu tempo aqui. Na próxima aula a gente começa cantando a paródia e já dá início ao assunto da próxima República do Getúlio Vargas. Tudo bem? E a chamada? Sim. Tem tarefa aí, vocês podem fazer, né? Ler o texto, ver o vídeo que eu coloquei a mais aí. Vamos manter esse estudo bem direitinho aí, para quando chegar a prova, vocês não ficam, ai, vai cair na prova, eu tô com medo. Não, esteja preparado sempre, né? E vai dar tudo certo. Ok? A chamada eu faço pelo Teams há muito tempo, tá, gente? Alguém perguntou da chamada aí, você coloca o nome na entrada e eu pego o nome lá. Ok? Tchau, professor. Então, tchau, tudo de bom. Tchau, professor. É a semana que vem. Tchau, professor. Boa tarde. Professor. Uma coisa. Professor, Eu acho que o Enzo quer falar e o Bruno também, né? Fala, Enzo. É eu mesmo. Pergunta uma coisa. A tarefa é só ler o texto que tá no trem de história e ver o vídeo, né? Só, né? Essas duas porque coisas, né? eu acho que você já Só fez a texto tarefa, e né? Porque já tinha uma tarefa lá, mas a gente passou essa tarefa já tem umas 3 semanas. Não tem uma nova ainda, não. Na semana que vem vai ter uma tarefa nova. Ah, tá. Tá bom. Obrigado. Então tá, tchau. era Fala, só isso mesmo, professor. Mesma coisa que esse. Ah, beleza, então. Então até logo. Certo. Tchau, professor. Foi um prazer ter aula do senhor. Tudo de bom, que bom. Fico feliz.